conhece, eu não sei se chegaram a dizer quem que seriam os professores, mas o meu nome é Lúcia Calegari, eu sou promotora há 25 anos, quase 26 essas alturas, e desde o início da minha carreira eu me dediquei ao júri, então assim, o júri está dentro da minha vida, bem impregnado, mas é óbvio que a gente trabalha em outras criminais, eventualmente substituindo. Eu estou no júri em Porto Alegre desde 2004. Então, eu tenho 20 anos de júri em Porto Alegre, quase, 19, vai fazer 20 ano que vem. E tive no júri nas outras comarcas que eu estive no interior. Então, só o ano de 2013 eu tive afastada do júri. Eu estava dizendo aqui para os que estavam chegando, né, que eu acho que vocês têm que ter um cuidado bem especial, tanto com os crimes contra a vida quanto o procedimento do júri, porque os examinadores da área de penal e processo penal são oriundos, eu dizia isso, né, dessas disciplinas, e eu assim, conhecendo ambos, eu não consigo imaginar nenhum deles não fazendo nenhum questionamento nessa área. Eu, assim, normalmente não costumo dar aula, né? Eu já dei aula, eu fiz magistério, depois eu dei aula no início da minha carreira em universidade. Cheguei a dar alguma aula na escola do Ministério Público, mas realmente não é assim. A vida acadêmica não me dá muito tempo para isso, porque eu tenho uma vida muito, muito pesada. Hoje eu passei a manhã inteira atendendo pessoas. Terminei de atender, fui para a sala de audiências, tenho júri amanhã, júri quinta, então assim, é uma loucura a minha vida. Então assim, encaixar as coisas às vezes é meio complexo. Um pouco afônica, minha voz normalmente não é tão assim, né? Mas acho que dá para me compreender bem. O que é bastante importante a gente ter assim quando a gente está falando em procedimento do júri? Até eles me pediram para depois passar o PowerPoint, então eu vou passar, então acho que vocês não têm que ter uma preocupação em fotografar, tá? Que agora eu estava fazendo um curso que não era jurídico, era de vinhos, e eu tinha uma preocupação enorme de fotografar todos os PowerPoints, mas a Fran, que trabalha aqui. Não, eu sei que tem o nome Emanuel. Ela me pediu o PowerPoint, então depois eu vou passar para ela e ela disse que ia disponibilizar para os alunos, então até podem copiar se quiser, o nosso cinegrafista pode copiar até hoje já. A Constituição, vocês sabem, né, prevê os crimes contra a vida serem julgados pelo Tribunal do Júri, é uma previsão constitucional. O que é bastante importante a gente ter como princípios? Quando a gente está falando de procedimento, boa noite, tudo bom? Procedimento normal, o processo normal, a gente fala ampla defesa, tá? Quando a gente está falando em júri, a gente fala em plenitude de defesa, que é uma expressão bem mais ampla. Uma das consequências de ter plenitude de defesa, eu sempre digo assim, não é o advogado achar que está num tudo ou nada. Mas, por exemplo, a gente poder ter uma dissolução do conselho de sentença se não houver uma defesa efetiva. Já me aconteceu de pedir dissolução de conselho de sentença, já vi outros colegas pedirem. Por quê? Porque senão a gente não garantiria esse brocardo que vem da Constituição de plenitude de defesa. Não basta ter só uma defesa, e sim que ela tem que ser realmente efetiva. Então essa é a ideia. A outra coisa que é bastante importante a gente ter como princípio norteador é essa expressão, competência mínima. Por que eu falo que esse princípio é bastante importante? Porque a Constituição, quando ela estabelece o julgamento pelo Tribunal do Júri, ela diz que a competência mínima é para os crimes dolosos contra a vida, ou seja, a gente pode acontecer de nós termos outros crimes incluídos por leis. Então a gente pode ter essa inclusão de outros crimes por outras leis. Que eu diria para vocês em relação a isso? A gente já teve no passado lei de imprensa, lei de economia popular, em outras eras de Constituição, não a de 88, incluídas no procedimento do júri, mas eu não vejo uma boa vontade do legislador de aumentar essa competência, tanto que uma vez me pediram para fazer
uma manifestação, porque o objetivo dos crimes contra a vida é a vida, né? E eu fiz uma manifestação sobre os crimes que não são um objetivo a vida, mas que têm morte, que seria latrocínio, estupro seguido de morte, extorsão seguido de morte. E para algum projeto legislativo, olha, isso aí eu já fiz acho que há uns 15 anos atrás, que me pediram aqui na minha associação aqui do Ministério Público, há uns 10, 12, 15 anos atrás, não sei, mas mais de 10 é certo, e eu não vi isso ter um crescimento. Quais são os princípios norteadores? Né? A gente até 2008, a Constituição falava em sigilo das votações. Só que, de fato, esse sigilo não era garantido até 2008. Por que não era garantido, de fato, até 2008? Porque até 2008, a gente abria os 7 votos. Então, até 2008, quando a gente abria os 7 votos, a gente muitas vezes tinha 7 votos de uma determinada forma. E quando a Constituição falava em sigilo das votações e tu abre todos os 7 votos, tu sabe exatamente como todos os jurados votaram. Então foi muito importante a mudança legislativa de 2008 nesse aspecto. Eu diria para os senhores que hoje em dia, quando a gente chega em 4 votos de uma determinada forma, a gente já nem abre os demais, né? 4 votos de uma determinada forma, a gente... For uma maioria já... para a votação. Com isso, a gente tem uma garantia que estava prevista na Constituição de 1988, mas que a gente só foi garantir em lei em 2008, porque até então a gente abria todos os votos, e aí então isso gerava até um medo nos jurados, muitas vezes, de votar, porque às vezes algum jurado até absolvia, vamos supor, num processo evidente de prova condenatória, por medo de ser 7-0. E eu já ouvi jurado dizendo isso no passado. Então, eu vou dizer que para mim essa mudança legislativa foi ótima, para mim como promotora, né? A segunda questão, os julgamentos, vocês sabem, no Tribunal do Júri sempre são por íntima convicção, ou seja, é aquilo que o jurado se convence. Quando a gente está falando em júri, o preceito de prova é muito diferente do preceito de prova do juiz togado. Quando a gente chega no júri, e eu falo isso assim, o jurado analisa qualquer coisa que a gente já nem possa imaginar. Outro dia um jurado, por exemplo, ficou impressionado com a chiqueza das roupas do réu. E ele me disse isso, que era uma camiseta de marca, tênis de marca, e que o réu se fazia de coitado, e que ele não conseguiu acreditar. Então, assim, a íntima convicção, ela é uma decisão bem pessoal do jurado. Para a gente falar em júri, a gente sempre vai ter que falar que o processo chegou lá porque tinha indícios de autoria e prova da existência do fato, da materialidade. Então é óbvio que o jurado não está totalmente dissociado de um contexto de prova, mas ele às vezes julga nessa íntima convicção, naquilo que intimamente ele se convence, ao contrário do juiz de direito, que tem que fundamentar, de uma forma que a gente não compreende. E como a gente tem o sigilo das votações, também a gente nem sabe, porque eles nunca vão precisar fundamentar e escrever por que estão decidindo de uma determinada forma. Antigamente a gente falava que eles iam para a sala secreta, mas a lei fala em sala especial hoje em dia. Então, assim, lembrem dessa expressão, que a lei não fala mais em sala secreta, e isso mudou em 2008 e as pessoas continuam dizendo que vão para a sala secreta, tá? Mas, assim, a lei não fala mais a expressão sala secreta, a lei fala em sala especial, que é onde os jurados votam. Terminadas as falas de todas as partes, o juiz sempre pergunta se alguém tem algum esclarecimento ou algo a mais para falar. E não havendo, se encaminha para a sala especial, onde a gente garante primeiro o sigilo, porque 4 são decididos daquela determinada forma. Os jurados recebem um papel escrito sim ou não. A primeira urna sempre com o voto válido. Se ficassem na mão com o segundo voto, a gente saberia como pensam. Então, o segundo voto é sempre descartado. Então, é a segunda forma de se garantir o sigilo da votação. E julgam sem precisar fundamentar nada.
as decisões dos jurados são soberanas, a soberania dos vereditos é uma garantia constitucional. E então, quando é que cabe novo júri? Novo júri, nós temos, se tivermos por óbvio, nulidades, mas em relação à análise de prova, só se a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Quando a lei fala em manifestamente contrário, tem que ser uma decisão que seja completamente dissociada do contexto de prova. Não basta a gente dizer que, por exemplo, teve um confronto positivo balístico que apontou o réu, se ele tem um álibi, se ele trouxe um álibi, porque aí ele tem alguma prova que sustenta e a decisão jamais a gente vai poder dizer que é manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, ela não tem nenhuma sustentação no que foi decidido. Então, é difícil que a gente tenha uma decisão do júri que vá a novo júri, e se vai a novo júri é somente uma vez. Ou seja, se for por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não existe um recurso. Mesmo que seja um recurso, estou dizendo assim, da defesa, né? O réu foi condenado, a defesa recorre, o tribunal diz que a decisão era manifestamente contrária à prova dos autos, e agora ele é absolvido. Eu diria assim, né? Eu, Lúcia, não posso recorrer de novo. Eu não poderia, né? É uma vez para independente dos lados. Então, eventualmente, é óbvio que na minha carreira eu já fiz júris de decisões que foram consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos, e eu sempre digo para os jurados que eles estão agora tendo uma decisão final. O que é importante quando a gente tem um novo júri? Dois princípios quando a gente está falando em novo júri. Se houve recurso do Ministério Público em relação à pena imposta, a pena do novo júri pode ser maior. Se não houve recurso do Ministério Público para aumentar a pena, vamos supor que seja um recurso da defesa, necessariamente a posição majoritária, até tem alguma decisão em sentido contrário, mas é isolada, a decisão manifestamente, a decisão majoritária é que a pena tem que se limitar a esse percentual, ou seja, o percentual, se não houve recurso do Ministério Público, a pena é imposta no primeiro julgamento. Então, eu acho que esses princípios constitucionais são bastante importantes. Eu coloquei aqui algumas observações no sentido de que, além dos crimes contra a vida, os crimes conexos que estão na mesma denúncia também são julgados pelo Tribunal do Júri. Então, nós temos uma exceção em relação à competência do Tribunal do Júri, que a princípio seria até o momento previsto pela legislatura para os crimes intencionais, dolosos contra a vida, mas se nós temos crimes conexos, os jurados julgam juntos. Já me aconteceu de ter processos que nós temos vários réus, e um deles, por exemplo, só por associação criminosa, e eu ter júri só de associação criminosa. Já me aconteceu isso na vida, porque a partir do instante que nós tivemos o julgamento dos crimes contra a vida, um réu estava só por associação criminosa e ficou para um segundo momento, não foram julgados todos juntos, e eu já fiz júri nessas circunstâncias só de associação criminosa. Posso só tirar uma coisa aqui, voltando um pouquinho ali, tá? Tá. Quando falaste que se o MP não recorrer, a pena nunca vai ser... É a posição majoritária. Pelo princípio até de não prejudicar quem recorreu, né? Porque o réu recorre... Para buscar o benefício. Né? Isso. Se o MP não... Seria mais ou menos dentro desse sentido. Sim, justamente porque teria uma reformácio in pejus, né? Então, feriria-se um princípio bastante importante do processo penal, que é a reformácio in pejus, uma situação que era para o réu ser beneficiado, né? Eu falo isso, não é nem só nas decisões manifestamente contrárias às provas dos autos, mesmo que a gente tenha um novo júri por nulidade, vamos supor, se o Ministério Público não recorreu, a pena máxima é aquela. Eu, por exemplo, né, todo mundo sabe que se não sabem, né, eu fiz o júri da KIS, que foi anulado, e não teve, e como estava uma maior briga dizendo que o Ministério Público e as famílias estavam agindo por vingança, etc. A gente optou em não recorrer para aumentar as penas. Então, eu estou com um balizador de penas nesse novo júri,
que são as penas máximas que eu pode ter de pena, é aquelas penas já impostas no primeiro julgamento. O que eu tenho ainda a dizer sobre essa observação do genocídio? Não sei se vocês já ouviram falar no massacre de Hashimori, faltou um I ali, era uma tribo Yanomami, mas isso foi lá por 1992, 93, eu acho. Teve nessas brigas que eles têm muito naquelas regiões de disputas de terras entre garimpeiros e indígenas, que nós não enfrentamos muito por aqui, mas que nós sabemos que nos estados do norte acontece bastante. Tinha uma tribo Yanomami que convivia no mesmo espaço que os garimpeiros, né? E aí os garimpeiros convidaram os Yanomamis para caçar e mataram 4. Os Yanomamis, furiosos com isso, foram atrás e mataram um garimpeiro. Aí os garimpeiros, em represália, aproveitaram um horário de saída dos caçadores e invadiram a tribo e dizimaram, mataram crianças, mulheres, 12 pessoas ao total. Na época se entendeu que isso foi uma tentativa de retirada, de extermínio de etnia. Nesses casos, a gente a princípio pensaria que a gente estaria falando de um crime de homicídio julgado pelo tribunal do júri, certo? Porque envolve morte, envolveria um conflito de terras, então... Só que considerando a quantidade de vítimas e o objetivo que foi acabar com a etnia desses indígenas, esse crime foi considerado um genocídio, e os genocídios não são julgados pelo tribunal do júri, eles são julgados pela justiça comum, no caso ali a justiça militar, que acabou condenando. Na época, o juiz de primeiro grau condenou por genocídio, aí houve uma discussão no segundo grau de que não era genocídio, que tinha que ser anulado o processo para voltar a ser homicídio. E o STF balizou a questão dizendo que não, que estava certo, que tinha que ser genocídio. Por quê? Porque o fim não foi só de matar, e sim exterminar aquela tribo para que eles pudessem assumir toda a área daquela região. Então, se cair alguma questão sobre isso, é importante que vocês tenham essa noção do genocídio, que eu acho que é uma exceção, né, que não é julgado. A outra, eu coloquei aqui a Lei de Economia Popular e de Imprensa, porque antigamente, antes da Constituição de 88, elas chegaram a em algum momento estarem julgadas pelo júri, agora não são mais, mas chegaram em algum momento da história do nosso país ser julgado pelo Tribunal do Júri. E a questão aqui que é muito importante dos crimes envolvendo mortes de militares. Eu tenho um processo que um militar estava fora de serviço, matou outro colega, fora de serviço. A competência teve uma discussão enorme dentro desse processo, porque a justiça militar queria ficar com o processo porque envolvia o militar matando outro militar. E por outro lado, a justiça estadual aqui nós também estávamos brigando, houve suscitação de conflito de competência, foi até o STJ. Se tratando de militar contra militar, mas não estando de serviço, eles não estavam de serviço, nenhum nem outro, a competência é da Justiça Estadual, é do Tribunal do Júri. Por outro lado, se fosse militar contra militar em serviço, a competência seria da Justiça Militar, não do Tribunal do Júri. Por fim, militar contra civil, a competência é da Justiça Estadual. Acho que essas noções de competência vocês têm que ter bem claras. Militar contra civil vai vir para a Justiça Estadual. Militar contra militar, a princípio... Embora militar em serviço... Estando de serviço, vai para a Justiça Militar... Seja apenas um... Eu estou falando de crimes contra a vida, né? Claro, não, mas eu digo assim, é um militar contra um militar, certo? Um de serviço e um que não está em serviço. Não, mas o que importa é... Sim, o que importa... Na verdade, o que importa é o que matou, né? Pois é, não por isso. É o que matou. A importância está no que cometeu o homicídio, né? A pessoa que comete o homicídio tem que estar em serviço.
tá? E militar contra civil, aí não, aí vai para o Tribunal do Júri, a competência da Justiça Estadual, e foi uma mudança legislativa, porque quando eu comecei como promotora era tudo da Justiça Militar, e essa mudança legislativa ela ocorreu porque entidades de direitos humanos achavam que a Justiça Militar muitas vezes era muito benéfica com os seus. Porque quem julga na Justiça Militar, eu não sei se vocês já assistiram a algum julgamento da Justiça Militar, mas eu já fiz julgamentos na Justiça Militar, é um juiz de direito togado e mais 4 militares, com posto acima sempre do que está sendo julgado. Então, eles se conhecem, são, né, às vezes colegas de concurso, de não sei o quê, e assim, às vezes realmente havia um certo benefício, principalmente no que seria legítima defesa, que talvez nós não compreenderíamos como tal, e eles entendiam. Não que quando a gente manda para o júri, os jurados condenem, porque assim como a gente vive numa cidade, por exemplo aqui em Porto Alegre, super violenta, então via de regra muitas vezes os jurados ficam pensando... São mais isentos, mas por outro lado tem uma visão contra... Normalmente o militar matou um cara que estava assaltando e tal, e aí às vezes eles... são mais isentos, mas nem sempre. Nem sempre. É difícil condenar militar. Eu estou falando isso porque eu tenho muito alto de condenação e eu falo que é difícil condenar militar. Não que eu não tenha condenado, entendeu? Mas é difícil. A lei de abate, eu não sei se os senhores já ouviram falar dessa lei de abate, mas foi permitido, há anos atrás, a gente estava com o problema dos aviões que estavam vindo para cima do nosso país, trazendo drogas, e aí foi permitido, em algumas circunstâncias excepcionais, o abate aqui de baixo para derrubar esses aviões. A princípio, a gente pensaria nesse abate como uma competência da Justiça Estadual, mas de qualquer forma envolvendo o júri, porque o júri pode ser realizado na Justiça Militar. Esse ano nós tivemos um júri bastante polêmico na Justiça Militar, que foi o caso Becker, por causa da questão do motivo da morte, porque envolveu a questão de CRM, que seria o Conselho Federal de Medicina, o Conselho de Medicina. Mas em relação à lei do abate, então, que seria tu atira, pode matar alguém lá em cima, enfim, se decidiu que o julgamento tem que ser feito, né, se o policial da aeronáutica, enfim, o militar que fizer o abate, é julgado pela Justiça Militar da União. Então, a gente aqui cai a regra do militar atingindo o civil, entendeu? Porque ele pode estar em serviço, atinge civil, é crime da justiça comum, estadual, de júri. Mas nos casos de abate, não. O Tribunal do Júri é composto, então, por um juiz e jurados. O corpo de jurados, então, são o juiz, né, e os jurados, e o conselho são 7. O que posso dizer em relação a esse número de sorteio de jurados? Esse assunto foi um assunto que bastante recorrente para quem acompanhou o recurso da KIS, porque a gente normalmente, via de regra, em quase vários lugares do estado e do país, se sorteiam mais de 25 jurados. Numa cidade grande, a nossa obrigação fica maior ainda, porque a gente não localiza as pessoas, elas se mudam frequentemente. E mais de uma vez eu vi a defesa discutir sobre isso, e a posição do STJ é que é possível, sim, ter um sorteio maior do que 25. Qual que foi o problema no julgamento da KIS, que no final acabou... Essa nulidade até não foi uma das acolhidas no STJ, mas tiveram 2 votos para acolher. É que o sorteio dos jurados tem que ser 10 a 15 dias antes da sessão. Entre período de 10 a 15 dias. E o juiz fez 3 sorteios, não só um, porque nós estávamos em época de pandemia, muitos pedidos de dispensa, e ele não obedeceu esses prazos. Sorteou muito a mais, mas não fez obedecer esses prazos de 10 a 15 dias antes. Um dos sorteios, inclusive, foi menos de 10 dias.
Então, esse que foi a grande discussão que levou a 2 ministros do STJ entenderem que isso acarretaria nulidade e os outros 3, pela sua 6ª turma, não. Agora, sempre foi considerado que sortear mais de 25 não levaria à nulidade de nenhum julgamento. Então, essa é a posição majoritária sobre o tema, majoritária mesmo. Eu coloquei a observação aqui do latrocínio e outras mortes, porque na verdade a gente tem que sempre pensar que os crimes que vão a tribunal do júri são os crimes intencionais contra a vida, que o objetivo jurídico de proteção seja a vida. Então, quando a gente está falando em latrocínio, enfim, eu até expliquei para vocês que uma vez eu até escrevi sobre isso, mas o objetivo é o patrimônio, né? Então, nesses casos não vão a júri, porque a gente tem que pensar no bem protegido, que nesses casos não se considera que é o júri. O procedimento do júri, a gente sempre fala que ele é bifásico. Por quê? Porque ele tem uma primeira fase que vai até a pronúncia, que é a decisão que manda a júri, e uma segunda fase que começa, então, no momento seguinte, que é o momento de arrolar as últimas testemunhas, as últimas provas e realizar o julgamento. Então, a gente diz que essa primeira fase é o juízo accusazione, é o sumário de culpa, e a segunda da preparação ao plenário. A primeira fase só tem o juiz, até a pronúncia nós não temos os jurados, é só o juiz, e numa segunda fase aí sim, juiz e jurados. Eu diria para os senhores que o importante é a gente ter a noção que a primeira fase é só juiz, a segunda é os juízes e jurados, e essas expressões, né, da questão bifásica é importante por quê? Porque nessa segunda fase a gente também vai poder ter testemunhas, né? Então, aqui a gente pode ter testemunhas e aqui também. A gente tem um interrogatório aqui, tem outro interrogatório aqui. Então, a gente tem realmente 2 fases bem distintas de julgamento. A primeira fase, então, começa com a denúncia, né? Que tem que ter a qualificação do réu. Há um tempo atrás se discutiu muito se podia se colocar foto do acusado na denúncia. Houve uma discussão bastante grande porque vários advogados não estavam concordando com a colocação de fotos, porque feriria direito à imagem. A gente está falando de códigos de 1940, né? E que nós não pensaríamos em conseguir colocar uma foto naquela época, né? Como hoje a gente tem, né? Que os meios são outros. O objetivo de colocar foto é a melhor qualificação e identificação, inclusive, da pessoa que tem que ser citada, para evitar que alguém diga que é a pessoa, né? E até para poder prejudicá-lo, ou sei lá. Eu digo para os senhores que uma vez, dentro do sistema prisional, uma oficial de justiça foi citar um réu que tinha uma certa importância e ele mandou um qualquer lá dizer que era ele, né? E aí o oficial de justiça disse, olha, eu tô vendo a foto, essa foto não é tua. E fez isso constar na certidão, né? Que foi até bom para mim, porque no caso ele era uma pessoa que mandou, porque ele não estava querendo sair da cela naquele momento, porque ele estava com visita. Então, foi bom assim nesse aspecto. O número de testemunhas. 8 testemunhas por fato. Quando a gente a lei fala em 8 testemunhas, é importante que os senhores saibam que não é 8 testemunhas por fato. Então, se a gente tiver 2 fatos, é 16 testemunhas. Então, assim, para o Ministério Público, na denúncia, é 8 por fato. Para a defesa, é 8 por réu. Então, essa é a diferenciação que tem que se ter. O número de testemunhas para o Ministério Público diz respeito ao número de fatos. Para a defesa, diz respeito ao número de réus. Se ele tiver só um réu, a defesa daquele réu só vai poder arrolar 8 testemunhas. Se o defensor estiver defendendo 2 réus, ele vai poder arrolar 16 testemunhas. É muito importante que a denúncia em inépcia descreva a conduta dos réus. E o que eu quero dizer com descrever a conduta dos réus? Não basta só dizer que alguém cometeu o crime, se nós temos um concurso de agentes, sem especificar a conduta de cada um dos acusados, cada um das pessoas que está respondendo aquele processo, porque senão nós teríamos
inépcia e poderia até ter um motivo de rejeição de denúncia, porque a gente tem que especificar quem atirou, quem estava lá só, se todos atiraram, a gente tem que colocar que todos atiraram, mas essa conduta tem que ser bem descrita sempre que nós tivermos mais de um acusado, não basta só dizer que matou, tem que explicar quem que cada um fez. Necessariamente, quando a gente faz uma denúncia de crimes no tribunal do júri, um dos pedidos formulados na denúncia tem que ser a pronúncia. Até pode se pedir a pronúncia e posterior condenação pelo tribunal do júri, mas a gente tem que fazer esse pedido porque como esse sistema ele é bifásico, então necessariamente a gente tem que dizer que quer que vá para a fase seguinte quando se faz a denúncia. A discussão sobre a pedido de reparação do dano. Até 2008 a vítima era quase invisível no processo penal. E em 2008 ela passou a ser um objeto mais visível. Eu acho que ainda tem muito a que a gente acrescentar ainda de importância para a vítima. Mas ela nesse momento foi criada por lei dentro do processo penal a questão da reparação do dano. Inicialmente, assim que foi criada a lei, foi criada a lei, quando eu pedi a pronúncia, a condenação, eu comecei a colocar também a reparação do dano. Nos meus primeiros júris, eram fatos antes de 2008, até porque a lei tinha sido alterada e não é imediato que a gente começa a julgar os fatos. As decisões eram que a lei era anterior. Apesar de ser uma lei de processo penal e não de penal, né? Porque era uma lei processual, então teoricamente se aplicaria desde então. Mas ok. A um segundo momento, quando os fatos passaram a ser depois de 2008, as decisões passaram a ser que não foi individualizado no processo uma discussão sobre o assunto. Ou seja, não se teve um espaço dentro do processo para discutir o que seria a reparação do dano. A um terceiro momento, começou a se dizer, não, tudo bem, não precisa ter uma discussão porque a lei fala em reparação mínima do dano. Mas esse pedido tem que ser formulado em todas as fases do processo. Ou seja, na denúncia, tu tem que, quando está no júri, pedir, se tu está fazendo alegações escritas, tem que pedir. Então, eu comecei a pedir em todos os momentos, né? Eu faço o júri, peço para consignar em ata meu pedido de reparação do dano. Confesso aos senhores que eu assim, acompanhando um pouco, porque esse é um assunto que me é muito caro, eu observei que vários estados passaram a conceder reparação e nós continuamos bem atrasados nisso. Bem atrasados enquanto estado nessa questão jurisprudencial. Via de regra, não são concedidas a reparação do dano, sempre se tenta encontrar uma desculpa, mas esse ano eu tive um acórdão do tribunal que eu passei a vida inteira recorrendo, desde que tem a lei, para que tivesse a reparação do dano. E esse ano eu tive um acórdão do tribunal determinando a reparação, e eu atualmente estou trabalhando com um juiz que tem fixado a reparação do dano. Eu estou muito curiosa para ver qual será a postura do tribunal em relação às decisões dele. Mas a gente sabe que em termos de país, a reparação do dano tem sido fixada, ser pedida na denúncia, ser lembrada no júri do pedido, e inclusive é a posição do STJ sobre o tema, de que é para ter reparação. Então, acho que a gente tem que evoluir aqui no Estado sobre esse tema. A denúncia, o que a denúncia nos traz de importante? Primeiro, que é um dos marcos interruptivos, o recebimento da denúncia é um dos marcos interruptivos da prescrição, então esse é um assunto bastante importante. Nós, no procedimento do júri, não temos uma fase de dois recebimentos, né? Como eu diria assim, em 2008, quando houve a reforma, se acrescentou o réu é citado e ele apresenta informações ali, a resposta à acusação, e aí tem uma nova análise de recebimento de denúncia. No tribunal do júri, não. O réu apresenta a resposta à acusação, mas nós já temos a análise de recebimento da denúncia e não tem que ter uma nova análise de recebimento de denúncia. E a rejeição, ela está vinculada à falta de pressuposto, inépcia, como eu expliquei, por exemplo, não explicar
a conduta dos agentes, e falta de justa causa, que é a maioria dos casos, é esse que é alegado, a falta de justa causa. A discussão é que recurso que cabe da rejeição da denúncia. Eu acho que vocês, talvez, o Salim, se vocês tiveram aula com ele, deve ter falado um pouco sobre isso, porque nosso Tribunal de Justiça aqui, e eu trabalho com as câmaras de júri, que são a primeira, a segunda e a terceira, agora tem uma Câmara Criminal nova, elas têm posições divergentes entre si. A terceira Câmara entendia que da rejeição de denúncia cabe recurso em sentido estrito, como está previsto na lei. A segunda Câmara, quando eu recorro, diz que pelo princípio da fungibilidade recebe meu recurso em sentido estrito, mas que o certo era a apelação. E a primeira Câmara faz uma distinção entre recebimento e rejeição. O STJ entende que a decisão que rejeita a denúncia é recurso em sentido estrito. Então, assim, é o que está na lei, né? É o recurso em sentido estrito. É como a gente tem que estar norteado nas decisões dos tribunais superiores. Eu já me aconteceu da terceira Câmara, quando eu entrava antigamente com apelação, não receber meu recurso. E aí eu pedi para a gente tem uma unidade de recursos, que é onde até a Lara está trabalhando agora, para irem até o STJ, e o STJ disse, não, tem que receber, até porque, né? Porque antigamente eu entrava sempre com apelação, porque era a posição do nosso tribunal, e eu digo, eu não vou discutir com o meu tribunal aqui de justiça aqui do Estado. Aí a terceira Câmara começou a não receber os recursos de rejeição de denúncia, dizendo que eu estava entrando com o recurso errado. E aí eu vou para o STJ, que disse, olha, o princípio da fungibilidade permite também que se receba apelação, mas o correto seria RSE, ou recurso em sentido estrito. Hoje em dia eu só entro com recurso em sentido estrito de rejeição de denúncia. A citação. Eu acho que vocês já devem ter estudado isso nos outros procedimentos, não muda aqui em relação ao procedimento do júri. A princípio ela tem que ser pessoal, mas se a gente não localiza o réu, a gente cita por edital, porque para aplicação do 366, de suspender o curso do processo e do prazo prescricional. Mesmo o réu citado por edital, se ele constituiu o advogado, se tem procuração nos autos do advogado, o processo segue, ou seja, só suspende o feito nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, se não tiver advogado constituído e for citado por edital. E essa suspensão ela é bastante importante, porque ela suspende o processo, mas o curso do prazo prescricional, né? Então, muitas vezes a gente se obriga, quando não começa a não localizar, pedir a citação editalícia e depois a suspensão do processo e do prazo prescricional. Se o advogado se habilita, mesmo que a gente não encontre o réu para ser citado pessoalmente, o processo segue, tá? E aí a gente pode, com isso, processar independente da presença do réu no processo, porque o que importa é que ele tenha ciência de que está sendo processado. Essa é a ideia central. Eu já dizia para os senhores, as 8 testemunhas aqui na resposta à acusação depois da citação são por réu, ou seja, não são mais por fato, como é para o Ministério Público, é por réu. É o momento da defesa na resposta à acusação pedir as diligências. A gente antigamente usava a expressão defesa prévia, agora a lei fala em resposta à acusação, mas vários advogados continuam usando a expressão defesa prévia, apesar de que a lei fala em resposta à acusação. Antigamente, quando a gente tinha defensor constituído, antes de 2008 não era uma peça obrigatória, entendia-se que era mera irregularidade a ausência de resposta à acusação. Depois da mudança legislativa de 2008, ela passou a ser uma peça obrigatória. A resposta à acusação, nós não podemos ter um processo sem uma resposta à acusação. Ou seja, se o réu citado pessoalmente não constitui defensor, necessariamente tem que se nomear uma defensoria pública ou um defensor dativo para fazer a resposta da acusação. Ela é uma peça obrigatória desde da mudança legislativa de 2008. No momento da resposta à acusação também é um momento... Eu estou falando muito rápido? Não, é que é muito conteúdo, entendeu? E eu estou preocupada em passar tudo. É o momento de se arguírem as exceções, que são a exceção de impedimento, de suspeição, de coisa julgada, litispendência. Essas aqui, né,
termo ao processo, e essas 3 aqui de suspeição, incompetência e legitimidade, elas têm que ser sempre feitas em autos apartados e não suspendem o fluxo do processo, não se faz a resposta e a acusação numa petição. E em autos apartados, e hoje em dia com o EPROC está bem fácil fazer isso, é só vincular a exceção em relação a essas suspeições, impedimentos e tudo mais. Quando é que a gente tem vista do Ministério Público? É obrigatória a vista do Ministério Público a resposta à acusação? Não. Só é obrigatória se houver juntada de documentos e preliminares, ou exceções preliminares. Se a resposta à acusação se limitar a dizer que o réu é inocente e não juntar nada, não é necessário dar vista ao Ministério Público. Via de regra, toda a minha vida termina a resposta à acusação, eu sou intimada, né? Mas não é obrigatório. Só é obrigatório se houver alguma questão nova, como uma preliminar, uma exceção ou algum documento novo para que a outra parte possa ter o devido contraditório. A audiência, né, vindo a resposta à acusação, vem ao Ministério Público, vai ao juiz para marcar. Se os senhores forem ver nossa legislação, vai dizer que temos que ter uma única audiência concentrada. Infelizmente, é difícil a gente conseguir ouvir todas as pessoas numa mesma audiência. Primeiro, porque a gente está falando de crimes contra a vida. E muitas vezes, se as pessoas das testemunhas de acusação e defesa se encontram, elas já brigam entre si dentro do fórum. Então, assim, a gente até tem uma preocupação pela segurança dessas pessoas, porque dependendo dos ânimos, né? Às vezes, eu trabalho, a maioria dos processos que eu trabalho são crimes que envolvem facções criminosas. Eu também tenho, a minha preocupação também é que as minhas testemunhas de acusação não cruzem com os familiares dos réus, que um pouco são testemunhas de defesa, porque aqui um pouco pode ser um intimidador. Então, assim, é mera irregularidade, não há nulidade se essa audiência não se realiza num só ato de forma concentrada. Não há problema, não há nulidade por não se fazer a audiência em um único ato. E são ouvidas as testemunhas presentes de acusação e defesa. Bom, a lei, quando falou em testemunhas presentes de acusação e defesa, eu passei a compreender, e vejam que, dizendo assim, olha, não existe mais uma possibilidade que dizia assim, doutor, o senhor concorda com a inversão da prova? Não. Então a gente ouvia as testemunhas de acusação que estavam lá e as de defesa iam embora, porque muitas vezes as audiências são concentradas, marcadas todo mundo para ser ouvido. Se a gente for ver o teor expresso da lei, é essa interpretação. Mas, na prática, não é assim que funciona. E inclusive porque as defesas alegam prejuízo, porque querem trazer álibi, e aí a gente está falando em plenitude de defesa, e aí a gente está falando em princípios constitucionais, então acaba que a jurisprudência tem entendido que pode sim as pessoas testemunhas de defesa estarem presentes e não serem ouvidas se não forem esgotadas a prova da acusação. O que nós temos uma diferença em relação às audiências de antigamente? Antigamente, para a gente ter a vítima ouvida, ela tinha que necessariamente ser arrolada. Agora, a vítima é ouvida sempre que é possível. Ou seja, mesmo que não conste no rol do Ministério Público da denúncia o nome da vítima e qualificação, necessariamente ela tem que ser chamada, todas as vítimas têm que ser chamadas para audiência, porque sempre que possível elas são ouvidas. Aí os senhores vão me perguntar, e eu acho que eu tenho que falar sobre isso. No caso Kiss, a gente tinha mais de 600 vítimas sobreviventes. Se a gente fosse ouvir todas as vítimas sobreviventes, nós criaríamos um caos, porque é muitas audiências, uma dificuldade de encerramento de instrução gigante. Mas as defesas até fizeram requerimento para ser ouvidas todas as vítimas, porque o Ministério Público tinha dito que arrolava parte delas, porque nós estávamos, quando a gente fala ser possível, a gente estaria tornando esse processo inviável. Bom, a defesa então pediu isso e o Tribunal de Justiça e o STJ entenderam que nesse caso, considerando a quantidade de vítimas, o possível não é ouvir todas, e sim o razoável para se formar a prova, sob pena de inviabilizar o processo.
Então, esse precedente do caso Kiss, o caso Kiss acaba sendo um precedente em várias questões, né? Mas esse precedente é um precedente bastante importante para outras situações similares, como por exemplo Brumadinho, enfim, outras situações se a gente tiver, porque foi a posição que foi adotada e agora, então, se criou uma exceção naquilo que a gente imaginava pela razoabilidade. Depois, então, a primeiro é ouvido a vítima, né, o ofendido, na verdade, né, a vítima viva. Testemunhas de acusação, testemunhas de defesa. E depois pode-se pedir aclaração, reconhecimentos. É muito importante que os senhores tenham em mente que o artigo 226, com toda essa discussão que o STJ está criando em relação ao artigo 226 do reconhecimento, se difere muito de identificação. Uma coisa é reconhecer aquela pessoa que eu nunca vi na minha frente, outra coisa é identificar que é aquela pessoa que eu já conheço. Então, assim, nos meus processos de homicídio, via de regra, eu não estou falando de reconhecimento e sim de identificação, é a pessoa que mora ali do teu lado e tal. Então, nós não teríamos necessidade de obedecer esse 226. Eu não consigo compreender e ainda luto para que nós tenhamos uma justiça que não vá anular todos os processos que a gente não fez o reconhecimento formal do 226, mas tenho bastante preocupação que isso não aconteça, porque o STJ está decidindo, né, em anular e tirar a prova, enfim, e absolver com isso bastante gente. Eu poderia apostar que, acho que talvez, posso estar muito equivocada, mas deve cair alguma questão no concurso do 226 por toda a importância que esse assunto está tendo na atualidade e no meio jurídico. Sobre os reconhecimentos, eu ficaria atenta a esse assunto pela questão da atualidade. A outra questão é o esclarecimento dos peritos. O Ministério Público, quando denuncia, pode pedir a rolar as testemunhas e pedir também para que seja chamado o perito para os esclarecimentos. O perito não é ouvido como testemunha, ele é ouvido para esclarecimentos da sua perícia. E como tal, então a gente não, as testemunhas já foram ouvidas de acusação, defesa, e mesmo que eu peça o esclarecimento dos peritos e tenha testemunha de defesa, ele é ouvido depois do que as testemunhas de acusação e defesa, desde que eu não coloque no rol. Porque muitas vezes as pessoas colocam no rol de testemunhas o nome do perito. Se eu colocar no rol, acusação primeiro e defesa depois. Como é que tem que se fazer para se obedecer o comando legal e ser ouvido ao final, pedir para o perito ser ouvido para esclarecimentos, e aí o juiz decide se vai permitir ou não esses esclarecimentos, e de via de regra sempre permite. E depois disso o réu é interrogado. E acho que o interrogatório também é uma questão bastante importante e atual a ser... eu ia falar do interrogatório, mas antes aqui eu fiz só uma observação sobre as testemunhas, que o senhor já deve ter tido as aulas anteriores, né? No sentido de que são impedidas de prestar depoimento, né? Nós temos impedimentos materiais e os físicos, né? Se a pessoa é deficiente, né? Se a pessoa não consegue falar, enfim. Mas é muito importante que a gente tenha noção dessa exceção. Teoricamente, o ascendente, descendente, afim, em linha reta e cônjuge, pode pedir para não prestar depoimento porque não quer prejudicar seu parente. No entanto, se essa for a única forma de obter a prova, tem que prestar depoimento. Então, às vezes, eu estou dizendo isso porque várias vezes eu tenho parentes prestando depoimentos, parentes do réu, né? Isso eu estou falando aqui ascendente, descendente, assim, para não prejudicar seu parente que está respondendo o processo. E o juiz sempre faz esse alerta, mas se eu tenho essa como a única forma de provar as coisas, porque às vezes é a pessoa que assistiu, é a irmã do réu, se os delitos eu estou falando dentro de uma casa, né? A mãe é a testemunha que assistiu um irmão esfaquear o outro e tal, e aí ela, eu não quero prestar depoimento, não, mas a senhora é a única pessoa que pode esclarecer, e nesse caso, então, esse pode é excetuado, né? Se essa é a única forma,
ela tem que prestar depoimento. E aí a gente tem aqueles impedimentos de testemunhas que devem, né, manter sigilo aí por suas próprias profissões, como, né, psicólogo, médico, padre, enfim. Mas são as questões de ofício, né, o jornalista do segredo da fonte, né, então elas têm que invocar necessariamente, têm que ser respeitadas nas suas questões de acordo com seus códigos de ética. Eu ainda fiz assim uma observação em relação à audiência que o objetivo dela é judicializar as provas, o princípio dela é de oralidade, né, das pessoas falarem, mas nós temos uma exceção de oralidade no sentido de que o depoimento é tomado presencialmente ou agora por vídeo, porque agora, né, tu ouve quase todo mundo por vídeo, que são a situação das pessoas deficientes que podem ter que escrever o depoimento ou, em razão do cargo, por exemplo, o presidente da República pode pedir para mandar por escrito o seu depoimento. A princípio, os depoimentos sempre são orais, mas nós temos a exceção a essa situação. Quanto à acariação, que é uma coisa assim que eu nunca pedi na minha vida, mas já vi várias vezes defesas pedirem, principalmente durante o julgamento. Tem que ser divergência entre as testemunhas naquele juízo. Não pode ser uma testemunha que disse isso aqui num processo e outra coisa num outro processo, se ela não for testemunha do meu processo. A acariação entre pessoas do mesmo processo, que tenham prestado depoimento no mesmo processo. E o arbítrio de deferir ou não uma acariação é judicial, porque tu tem que explicar por que tu precisa da acariação realmente. O STJ tem decidido que a acariação entre réus não é possível, por causa do direito ao silêncio, entre o réu e testemunha também não, por causa tudo em homenagem ao direito ao silêncio, que as pessoas não precisam se autoincriminar fazendo uma acariação. Então, é a posição dominante sobre o tema. E aí sim eu cheguei no interrogatório que eu dizia que eu acho que é um assunto bastante palpitante e atual, porque a gente está discutindo e principalmente está falando em procedimento do júri, numa questão bastante forte que tem se verificado no momento, que é o silêncio seletivo. Não é uma questão tão importante para o processo comum, porque em processo comum, via de regra, o réu fica em silêncio, ou ele responde às perguntas do juiz e depois do advogado de defesa, mas a gente está tendo agora nos procedimentos do júri uma postura que começou a se espalhar bastante, que os advogados começaram a orientar os réus que não respondem nem ao juiz, nem ao promotor, e só as perguntas deles, advogados. O ministro Lewandowski, em decisão recente, decidiu que isso seria silêncio seletivo e que a gente, né, tem que consignar em ata, enfim, para que alegar uma nulidade em relação a essa situação. Eu tenho consignado, vamos ver o que né, vai acontecer. A outra questão que é bem importante em relação ao interrogatório, que eu acho que nem sei se eu cheguei, acho que eu me esqueci de anotar ali, é a questão do réu foragido. Porque nós temos posições divergentes por completo entre o STJ e o STF. O que acontece em relação ao réu foragido? A gente até pouco tempo atrás a gente não tinha audiências eletrônicas, né? Hoje em dia, com essa história dos links, os réus e os advogados começaram a pedir para que os réus que estão foragidos pelo processo pudessem ser interrogados como meio de defesa, mesmo que não aparecendo. Bom, resultado disso tudo, então eles apareciam no vídeo para serem interrogados e pediam isso. A um primeiro momento eu me manifestei contra, dizendo que eu achava que isso era um escárnio ao nosso trabalho, né? Eu acho um absurdo ao nosso trabalho, a pessoa está foragida e aparece lá na tela com um advogado. Mas o STF teve uma decisão do ministro Edson Fachin anulando um processo porque não foi permitido o interrogatório requerido nesses termos. O STJ ainda está resistindo a essa situação e ainda está dizendo que é possível não indeferir o interrogatório nesses casos. No entanto, a decisão final sobre direito
ao silêncio, porque é uma questões de garantias constitucionais, é do STF. Então, assim, eu já me curvei. Tenho me manifestado que mandem o tal de link, me sinto uma palhaça, porque o réu, né, tá foragido e aparece lá na telinha e me olha na mesma cara que eu, né, e eu tenho assim uma raiva absoluta, mas me curvei porque eu não vou anular processo nenhum meu, considerando a postura do STF que tem sido essa. E vai ser provavelmente vai ser a posição que vai ser infirmada nos próximos tempos, mas é uma discussão acadêmica e jurisprudencial bastante grande. Se perguntarem sobre a posição do STJ, é que não é possível indeferir a interrogatório. Se perguntarem a posição do Supremo, o Supremo está decidindo que tem que ser feito o interrogatório e anula se não é feito do réu foragido. A princípio, quem primeiro pergunta é o juiz, né? O interrogatório ele tem duas partes. A primeira parte não existe direito ao silêncio, porque são os dados qualificativos. Né? Essas perguntas o réu tem que responder. E a segunda, sim, quando está tratando do fato, do que aconteceu, de álibi e tal, aí sim ele pode invocar o direito ao silêncio. Quem pergunta primeiro é o juiz, depois o Ministério Público, depois a defesa. E se tiver assistente de acusação, o assistente de acusação pergunta depois do Ministério Público. Acho estranho me chamarem de professora. Uma curiosidade, nessas perguntas iniciais do juiz, antes de um réu foragido, o juiz poderia perguntar onde você se encontra, né? Poderia, mas aí ele ia invocar o direito ao silêncio para não ser preso, e aí a gente estaria falando em inferimento à garantia constitucional dele, teoricamente, continuar preso, né? Porque não é uma garantia constitucional a pessoa ficar foragida, né? O que é que ninguém pode se autoprejudicar, tudo bem, né? Mas é um absurdo, né? Eu já fiz mais de uma vez esse ano e o ano passado interrogatórios por link, me sinto assim muito, muito chateada. Uma lei de direito natural de fugir, não, no Marco Aurélio. Natural da fuga. Isso. Na época daquele Salvatore Cacciola. Na verdade aí, mas assim, o Edson Fachin é um cara mais ponderado, entendeu? Porque tem os ultraliberais, o Marco Aurélio sempre foi um ultraliberal, né? Quando ele era assim, voto divergente, quase, às vezes, quando 10 decidiam de uma forma e ele de outra forma, no sentido sempre de liberar, entendeu? Mas o Edson Fachin sempre foi um cara mais ponderado, então quando a decisão veio dele, eu lamento, mas ele tem prestígio, entendeu? A gente tem que se adaptar à situação, e porque aí está começando a ser esse posicionamento do Supremo em relação ao assunto. O artigo 477, parágrafo 1º, que trata do procedimento do plenário, fala essa ordem de quem pergunta e cada vez, enfim, e se entende analogicamente que ele está falando daquele momento, vai se falar desse momento, mas nesse momento até não tem uma previsão tão expressa quanto no 749, parágrafo 1º do CPP. O que pode acontecer, né? Tem a audiência, tem interrogatório, teoricamente é previsto pela legislação debates, nem sempre se faz debates, né? E não há nenhuma irregularidade em transformar em memoriais depois de uma audiência. Mas nós podemos ter uma situação superveniente, né? Ou novas provas, uma necessidade de aditamento. Se a gente tiver aditamento, a gente pode arrolar, o Ministério Público pode arrolar 3 testemunhas. A defesa, 3 testemunhas por réu na resposta que faz a esse aditamento. E se o aditamento não é recebido, é a mesma situação, né, de discussão, mas parece-me que aqui mais tranquila no sentido de que cabe RSE. No nosso tribunal. Os debates orais terminadas as falas, né, eu já fiz debates orais, mas via de regra as pautas são muito, muito pesadas e a gente acaba que transforma em alegações para não ficar tão tarde as audiências. Seriam, a princípio, 20 minutos prorrogáveis, pedindo a prorrogação para mais 10. Esse tempo é individual. Se tem mais de um acusado, então a gente tem um tempo maior se tem mais de um acusado, mas os debates eles não são plenário, eles são uma manifestação breve sobre a prova. E se a gente tem assistente, tem mais 10 minutos, mas aí a defesa também herda esses mais 10 minutos. Como eu disse para o
para os senhores, os memoriais não é nenhuma nulidade, a conversão dos debates em memoriais não há nenhuma nulidade. O que a gente tem que discutir é se a defesa constituída não apresenta, e apesar de ter decisões dizendo que se a defesa constituída não apresenta memoriais, seria nulo, mas a posição ainda majoritária é que não haveria nulidade nessas circunstâncias. Mas, via de regra, se as defesas não apresentam, eles intimam os réus pessoalmente para que constituam um novo defensor ou informem-se que continuem com o mesmo, porque a gente passa a vida inteira com medo de que inventem uma nova nulidade e nos acabem com o processo lá para trás. Então, via de regra, a gente continua intimando o réu para se manifestar, e se o advogado é intimado, não apresenta e o réu diz que é o mesmo defensor, o juiz acaba que nomeia defensor para fazer as alegações, as memoriais, para evitar qualquer coisa. Passadas as fases de debates ou memoriais pelas partes, o processo é concluído para o juiz, que... deixa eu ver aqui... Tá dando. Que toma uma decisão que a gente diz que ela é não terminativa. Né? É uma decisão interlocutória mista não terminativa. Por quê? Porque ela encerra só aquela primeira fase, mas não todo o processo. Há uma discussão muito forte se a pronúncia é uma decisão, se é uma sentença ou não é. E aí muitos decidem que ela é um juízo de admissibilidade e não querem usar a expressão sentença, que eu acho até tecnicamente e teoricamente mais correto, mas seguido a gente fala em sentença de pronúncia e continuo falando de sentença de pronúncia, e não de juízo de admissibilidade, e nenhuma nulidade acarreta no processo por utilizar a expressão sentença. Mas a natureza jurídica dela é de uma decisão interlocutória, não terminativa, porque nós vamos ter uma segunda fase, porque o procedimento é bifásico. E agora aqui a gente tem uma grande controvérsia, né? Porque o que é necessário para que tenha pronúncia? O juiz se convencer da existência do fato, e aí quando a gente fala em existência do fato, a gente está falando que podemos pensar numa pronúncia se nós não tivermos corpo, porque o juiz tem que se convencer que houve a morte. Eu tenho processos que eu já fiz júri sem corpo, tenho processos em trâmite sem corpo. A gente tem o Bruno lá, o goleiro Bruno, que foi todo um caso emblemático nesse assunto. E os indícios suficientes de autoria. E o que é essa suficiência? E cada vez é uma suficiência mais difícil. Cada vez mais complexa e difícil. A primeira coisa que a gente tem que pensar, o que é o suficiente? Por quê? Porque até não muito tempo atrás, eu diria assim, há uns 2, 3 anos atrás, o STJ ainda compreendia que a prova de autoria poderia vir da polícia, dos depoimentos policiais, e entendia que o artigo 155 do Código de Processo Penal não se aplicava ao procedimento do júri. O artigo 155 do Código de Processo Penal se aplicava ao juiz singular, que não podia condenar, né, sem ter provas ou judicializadas ou provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas, mas que isso não se aplicaria ao procedimento do júri. Ou seja, não havia aquela obrigatoriedade de judicializar as provas, porque as posições é que não havia no STJ, o 155 não se aplicava ao procedimento do júri. Bom, essa é uma realidade que não existe mais. Atualmente, nós estamos nos defrontando com um problema bem sério, porque eu ando bem indignada com isso, porque nós temos uma fase recursal, né, da decisão de pronúncia cabe recurso por parte da defesa e depois cabe recurso ao STJ, e eu já peguei processos que houve recurso da defesa para que o réu fosse despronunciado, né, estava pronunciado, e aí é despronúncia quando se trata de tribunal, que o tribunal manteve, que a defesa recorreu ao STJ, e agora eles mudaram o entendimento, e as defesas estão entrando com habeas corpus diretamente no STJ, nos 2, 3 dias que antecedem os julgamentos,
E o STJ diz assim, não conheço do habeas corpus, mas de ofício despronuncio o réu, porque entendo que a prova é só policial nesse caso. Então, eu sei que os ministérios públicos de todo o país estão apavorados com esta postura, estão tentando redimensionar essa decisão no Supremo. A ministra Carmen Lúcia teve uma decisão esse ano bem atual, depois dessa bom do STJ, dizendo que se a prova é só policial, mas a gente tem uma situação que justifica, por exemplo, facções criminosas e o medo das testemunhas, as testemunhas não serem mais localizadas porque tinham medo, que tem que ser relativizado a questão da necessidade da prova ser judicializada, e ela reverteu uma decisão. Vamos ver o que vai acontecer. Essa reversão foi há um mês e meio, 2 atrás. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas decisões, porque teve uma série de recursos dessas decisões de despronúncia. O réu tá com julgamento marcado e eles despronunciam e soltam, muitas vezes, porque muitas vezes esses réus estão soltos. Então agora virou a nova armadilha da defesa, essa postura de entrar com uma postura de recorrer com habeas corpus no STJ, porque está tendo guarida no STJ para isso. E deferem em liminar, o que é pior, entendeu? Nem é decisões monocráticas, não é nenhuma decisão da turma. Eu não sei se vocês têm acompanhado isso, porque estão tudo estudando para o concurso, mas acho que é bem importante vocês terem essa ideia sobre essas decisões do STJ, porque, como eu já disse para todo mundo aqui, tanto o examinador de penal quanto de processo penal são aliandos de promotorias de júri e eles podem querer questionar alguma coisa sobre isso. Meu Deus, acho que foi sozinho, né? Eu não me lembro de ter passado por essa folha. Não, tinha. A pronúncia tem que ter relatório, a fundamentação, mas sempre contida, ou seja, o juiz não pode ficar abordando detalhes e dizendo por que a versão do réu não se confirma, tem que dizer por que há indícios mínimos. Então ela é uma decisão que não é para ser pormenorizada, não é uma decisão que ele tem que dizer que é para condenar, porque se ele tomar uma decisão com excesso de linguagem, o tribunal vai anular. Então, ela não pode, é uma decisão que não pode ter excesso de linguagem, tem que ser contida, dizendo os indícios de autoria que permitem que o réu vá a julgamento pelo tribunal do júri. É muito importante que nas qualificadoras haja uma fundamentação sobre cada qualificadora que está sendo remetida e, necessariamente, as causas de aumento, as majorantes, têm que ser enfrentadas na pronúncia. Se não forem enfrentadas na pronúncia, não tem como ser quesitadas. Então, é sempre bastante importante que se tenha uma análise e a capitulação das majorantes, porque se nós não tivermos, e aí eu falo, a gente está vendo um momento, né, os menores de 14 agora viraram qualificadora autônoma, né, mas os maiores de 60 continua, por exemplo, sendo majorante em relação ao homicídio, só que isso tem que estar constando, o parágrafo 4º, em fine do artigo 121, a presença dessa causa de aumento, dessa majorante, sob pena de não poder ser quesitada e avaliada pelo tribunal do júri. Em relação aos crimes conexos, ela também tem que fazer referência, e aí tem uma grande discussão se a pronúncia tem que analisar os indícios mínimos de autoria e materialidade em relação aos crimes conexos. Se os senhores forem ver as decisões do nosso tribunal aqui de justiça, o nosso tribunal entende que sim, que tem que ter uma fundamentação mínima de indícios de autoria e materialidade em relação aos crimes conexos. O STJ entende que não há essa necessidade, que sendo crime conexo, o exame de autoria e materialidade fica para os homicídios e os crimes conexos vão juntos, desde que não sejam manifestamente improcedentes. Quanto às qualificadoras, a regra é que teoricamente, é que elas os réus devem ser pronunciados com as qualificadoras. Só que se elas forem manifestamente improcedentes, aí o juiz tem que afastar e aí tem que fundamentar por que está afastando. Então, as qualificadoras manifestamente improcedentes podem sim ser afastadas na decisão de pronúncia. Eu tenho um posicionamento bastante firme que a pronúncia passou
com a reforma de 2008, a ser fonte de quesitos. Até depois, a gente tinha antigamente uma coisa chamada libelo, que eu não sei se algum dos senhores ouviu falar, mas o libelo era uma peça que a gente fazia quando transitava em julgado a decisão de pronúncia, e a gente dizia todas as condutas do réu, e essas eram as fontes dos quesitos aos jurados no julgamento. O libelo deixou de existir, e aí se começou a se conceber que a pronúncia é a fonte, né, principal dos quesitos. Então, eu entendo que a pronúncia sim tem que abarcar quais são as condutas dos réus, mas não é o posicionamento majoritário. Majoritariamente, se o juiz não falou nada é porque todas as condutas estão abarcadas. Eu entendo que ele deveria fundamentar cada uma das condutas, mas não é o posicionamento sobre o assunto. Ou seja, o posicionamento majoritário é que, havendo pronúncia e não excluindo uma forma de participação ou de autoria no concurso de agentes, tudo está permitido. E não haveria necessidade de fundamentação de cada uma das condutas na prova. A pronúncia não é o momento de falar em privilegiadoras, né? e nem falar sobre agravantes e atenuantes, e se o concurso é formal, material, se é... Agora, sim, durante a pandemia nós temos uma agravante da calamidade pública, que eu comecei a colocar nas denúncias, e eu tive decisões de primeiro grau afastando a agravante na fase da pronúncia. Como a pronúncia não seria o momento oportuno nem para falar em agravantes nem atenuantes, nenhuma delas, eu recorri. E as decisões me surpreenderam porque o nosso tribunal entendeu que sim, que podia ser afastado nesse momento. Então, eu me surpreendi porque esse assunto não chegou aí ao STJ, porque teoricamente as atenuantes, né, de confissão, agravantes de reincidência, etc., nunca foram objeto de afastamento ou não na pronúncia. E eu tive afastamentos da agravante da calamidade. Achei que certamente eu ia ter uma reversão no tribunal, porque não é um momento para isso. A lei fala que tem que analisar a capitulação qualificadora, causa de aumento, crimes conexos, motivação para prisão, porque tem que motivar de novo a prisão, mas não fala nada das agravantes e atenuantes. Mas as decisões têm sido no sentido de que sim, que os juízes podiam afastar, e eles estão afastando essa agravante da calamidade direto na decisão de pronúncia. Assim como o recebimento da denúncia, a pronúncia ela tem um efeito bastante importante, que é a interrupção da prescrição. Ela é um marco interruptivo da decisão, assim como o acórdão que mantém a pronúncia também é um marco interruptivo da prescrição. Então, a gente tem aqui um marco bastante importante do recebimento da denúncia e da interrupção, no recebimento da denúncia de interromper a prescrição, e aqui a pronúncia também faz isso, além de encaminhar o réu para julgamento. Teoricamente, as nulidades relativas já não poderiam mais ser suscitadas a partir de então. E aí a gente vem para aquilo, limita a acusação e os quesitos. O que significa isso? Limita a fala do Ministério Público e da defesa, mas principalmente do Ministério Público. O Ministério Público está distrito em termos de suas teses ao que consta como admissível na pronúncia, né? Eu não vou poder querer arguir qualificadora que não está pronunciada, porque esse era o momento para ter esse feedback final. E a súmula 21 do STJ diz que, pronunciado o réu, nós não temos mais excesso de prazo, e isso importa para os réus presos. Aí nós temos uma questão bastante importante, e que talvez os senhores pensem que eu, com tantos anos de júri, né, já vivenciei que eu tenho uma tentativa de homicídio, que a pessoa fica hospitalizada e ela morre, depois que o réu já está pronunciado. Teoricamente, eu estaria confirmada a minha situação de limitação de acusação. Nesse caso, é uma situação nova, substancial, porque não houve ainda o julgamento pelo tribunal do júri. E sim, eu posso aditar e ser realizada nova instrução e nova decisão de pronúncia nesse caso. E já passei por isso na minha vida.
Eu agora passei por uma situação diversa. O réu já foi julgado, condenado, transitou em julgado, e a vítima que levou, era um menino de 10 anos que levou um tiro nas costas e ficou entrevado, assim, de cama, né? Porque ficou paraplégico. Acabou que, por causa do tempo de ficar em cama, começa a formar escárias, né? E ele veio a falecer. E a mãe não se conforma que o réu só foi condenado por tentativa. Eu disse, agora, não tenho mais como voltar atrás, porque agora nós temos o limite do julgamento. Até o julgamento, sim, eu poderia ter feito isso. Agora eu não tenho mais. Ela não se conforma. Mas ele morreu! Eu disse, sim, mãezinha. Entendo toda a sua dor, e ela fica furiosa, porque o réu já está na rua, já progrediu de regime, então ela não se conforma. Mas, enfim, é isso aí. Até o julgamento, se a gente tiver uma situação dessas, que eu estou falando para os senhores, de uma tentativa de se transformar num homicídio consumado, porque a vítima fica acamada, e via de regra é nessas situações de paraplégicos por causa do grande tempo de acamamento, e aí tem a ver com a discussão das causas supervenientes, né, se elas são ou não aptas, e eu entendo que sim, né, porque há uma vinculação direta do tiro com a morte, e aí é possível aditar mesmo com a pronúncia. Esse seria um caso de mutácio? Na verdade sim. Mas, na verdade, sim, porque já teve mas nesse caso com mais uma situação agravada, porque já teve a pronúncia, entendeu? Mas a situação fática é uma alteração substancial que muda o cenário, porque a vítima estava viva e agora não está mais. Então, nesse caso, é possível fazer o aditamento, rolar até 3 testemunhas mesmo, tendo já tido a pronúncia, e a defesa fazer resposta, e aí ter uma nova pronúncia. Uma nova substancialmente, formalmente. É que formalmente não, entendeu? É tipo assim, veio mais uma testemunha que referendou uma qualificadora que foi excluída. E aí não tem, entendeu? Tem que ser alguma coisa substancialmente na realidade fática para a gente poder ter essa nova situação aplicada. Conseguiste compreender? É uma realidade fática diversa, a pessoa que está viva morrer. Uma outra coisa é tu querer discutir uma qualificadora, porque aí tu não tem mais, aí tu já tinha que ter feito isso antes. Então, formalmente até tu poderia pensar na existência, mas ela não é uma situação substancial. A intimação da pronúncia, mudando a legislação em 2008, até então tinha que ser necessariamente pessoal, agora ela pode ser por edital, e está previsto no artigo 420, parágrafo único do Código de Processo Penal, e o edital é de 15 dias. Então, o réu, muitas vezes, é claro, sempre réus soltos ou os foragidos, só podem ser intimados por edital da decisão de pronúncia, mudando o paradigma que existia até 2008, porque até 2008, se o réu não era intimado pessoalmente, nós não podíamos seguir os processos de júri. Os processos de júri ficavam num escaninho aguardando a intimação do réu da pronúncia. Uma desgraça. E aí o que acontecia? Mesmo sendo caso de absolvição, muitas vezes, ou assim, uma dúvida de que, aquela limítrofe de se é legítima defesa ou não, e às vezes os juízes determinavam a prisão, porque se não determinassem a prisão, a gente não tinha como seguir o processo. Até 2008 era obrigatório, inclusive, a presença do réu em plenário. Sem o réu em plenário, nós não podíamos fazer o julgamento. Então, a gente tinha vários decretos de prisão que depois as pessoas eram pedidas de absolvição. Então, assim, uma coisa horrível, né? Então, agora não é mais obrigatório. O recurso da pronúncia é o recurso em sentido estrito, né? Então, a decisão que remete o réu a julgamento, a defesa pode entrar com recurso em sentido estrito, e da mesma forma o Ministério Público, se, por exemplo, algum crime conexo foi... crime conexo é a apelação. Se alguma qualificadora foi afastada, ou causa de aumento foi afastada, recurso em sentido estrito. Aí eu coloquei a questão do afastamento das qualificadoras, né? Porque inicialmente, como a qualificadora ela importaria ou afastar uma qualificadora importaria em uma impronúncia desta qualificadora, entre aspas. No início, quando mudou a legislação, se questionou se
haveria, se o recurso cabível era a apelação, ou se o recurso cabível seria o recurso em sentido estrito, mas majoritariamente se entende que é o recurso em sentido estrito do afastamento de qualificadoras, e essa é a posição praticamente pacífica sobre o tema. E a questão dos crimes conexos, que aí sim eu coloquei aqui, se é afastado um crime conexo, o posicionamento é de que aí é uma decisão de impronúncia. O crime conexo sai do processo e aí caberia a apelação do afastamento do crime conexo. Então, de afastamento de qualificadora, posição majoritária, recurso em sentido estrito. Afastamento de crime conexo, posição majoritária, apelação. A grande questão sobre o assistente de acusação, se ele pode ou não recorrer, porque o objetivo do assistente de acusação, muitas vezes os recursos, por exemplo, de aumento de pena dos assistentes não eram recebidos, porque o objetivo dele é interferir para que um dia tenha uma reparação do dano, para que as vítimas sejam representadas, e se compreendia que se teve uma condenação ou se teve uma pronúncia, não poderia. Mas hoje em dia, assim, é tranquilo no sentido de que o assistente de acusação pode sim recorrer do afastamento de qualificadores. Então, hoje em dia, teve uma época que não se discutia e não eram recebidos recursos, e hoje não, é recebido o recurso do assistente em caso de afastamento de qualificadoras. Muito importante essa questão do princípio da unirrecorribilidade. Nós podemos ter no mesmo processo, olhem a situação fática, 3 réus, 2 réus. Um é pronunciado e outro impronunciado. A decisão de impronúncia cabe à apelação. O réu pronunciado eram 3 qualificadoras e fica só uma. Então nós teríamos, pensem, um réu pronunciado parcialmente e que se quer que todas as qualificadoras vão a júri, e outro réu impronunciado. A grande discussão, né, que recurso é cabível. Só cabe um único recurso, por isso eu coloquei o princípio da unirrecorribilidade, que é o recurso de apelação. Na apelação vão se discutir as qualificadoras e a impronúncia. Por quê? Porque a gente não tem que entrar com 2 recursos diversos da mesma decisão. Se a gente fizesse isso, a gente entraria com recurso em sentido estrito do afastamento das qualificadoras, a apelação da impronúncia. Só que quando a gente está estudando sobre apelação, a apelação nesses casos ela prefere por causa do quê? Por causa do princípio que a subsiste em relação a ela da unirrecorribilidade. Então, se nós tivermos afastamento de qualificadora e impronúncia, um único recurso de apelação tem que ser interposto, não 2 diversos. Bastante importante essa questão, porque já vi muitas vezes erros, né? E o tribunal tem decisões recentes não recebendo recurso em sentido estrito nesses casos. Decisões bem atuais nesse sentido. O artigo 155 e a prova policial em relação... já tinha abordado um pouco com vocês, né, da necessidade ou não da prova, que antigamente podia prova policial, agora a gente está nessa discussão. Acho que a tendência é a gente não conseguir mais pronunciar com prova policial, somente policial, e aí o grande contorno é como fazer a diferença, né? O artigo 155 a gente tem que lembrar que excetua as provas cautelares, irrepetíveis, como as perícias, as pessoas que morrem e prestaram depoimento são provas irrepetíveis, então essa prova foi policial, mas vai servir para pronúncia. E as provas antecipadas, então acho que essa é uma questão bastante importante. As discussões sobre cabimento das qualificadoras e dolo eventual e sobre tentativa e dolo eventual são discussões bastante grandes na jurisprudência. Se cabe qualificadora no dolo eventual, e o STF já decidiu de uma forma, de outra, mas a posição majoritária em relação ao dolo eventual e as qualificadoras é atual do STJ, no sentido de que é possível são possíveis as qualificadoras objetivas, não as subjetivas. Ou seja, o dolo eventual seria compatível com as qualificadoras subjetivas, mas não seria compatível com as objetivas.
E a questão da tentativa e dolo eventual, havia uma discussão fortíssima de que não é possível crime tentado com dolo eventual, mas o STJ majoritariamente está decidindo que pode. Então, é caso de pronúncia, mesmo em dolo eventual, a tentativa com dolo eventual, enfim, poderíamos mandar a júri. Da decisão de pronúncia, ela não é uma decisão, ela encerra só o primeiro ciclo, então ela não cabe revisão criminal, porque ela encerra só o primeiro ciclo, porque é bifásico o procedimento, então ela não é passível de revisão criminal. A decisão, se um processo está pronunciado e o tribunal dá provimento ao recurso da defesa para impronunciar, que seria a segunda opção, né? Tu pode ter da decisão, quando termina as audiências, o juiz pode pronunciar, impronunciar, absolver sumariamente e desclassificar. Quando a decisão é do tribunal do processo que foi pronunciado e ele diz que não pode mais ser, a gente fala em despronúncia, a gente não fala em impronúncia por parte do tribunal. Eu já vou terminar para vocês fazerem o intervalo, que eu estou vendo que tem bastante gente que está começando a ficar muito cansada, até porque eu estou falando bastante, né? E aí a gente vai para a segunda decisão. O juiz então recebe para decidir. A primeira decisão é a de pronúncia, né? Que eu já disse, é contida. A segunda opção dele é impronunciar. E essa decisão de impronúncia, teoricamente, ela encerra o processo, porque a gente não vai ter a segunda fase, porque a gente não vai ter o julgamento pelo tribunal do júri. O que é importante, assim como um inquérito arquivado, se tiver novas provas, a gente pode desarquivar e processar, da mesma forma, a prova nova permite nova denúncia. Eu já tive mais de um processo que eu consegui... Eu tive uma vez um processo que eu fiquei indignada porque o juiz impronunciou e o réu tinha confessado na delegacia de polícia. E o tribunal manteve a decisão. Eu não posso me conformar com uma coisa dessa. O réu depois ficou em silêncio, em juízo, e aí agora sem pronunciado. E as testemunhas sumiram, que envolvia contexto de tráfico, e eu consegui depois trazer as testemunhas que tinham sumido, prestar depoimento, trazer novas pessoas que tinham da família e tal, e denunciar e processar. E o réu depois foi a júri, eu fiz o júri e foi condenado. Mas é exceção, mas sempre a decisão de pronúncia faz coisa julgada formal, então a gente fala, né? A impronúncia, desculpe-me, ela faz coisa julgada informal, e por isso, se tivermos provas novas, podemos fazer a nova denúncia. A diferença qual que é essa prova nova, se formalmente ou substancialmente, porque formalmente seria ouvir as mesmas testemunhas de novo. Na verdade, precisa de prova nova efetiva, entendeu? Tem que ser alguma coisa nova e realmente, que não era do conhecimento das partes e que permita que o réu, então, responda novamente pelo processo. Da decisão, eu já tinha dito, da pronúncia, recurso em sentido estrito. Impronúncia, apelação. Pronúncia parcial e impronúncia na mesma decisão, apelação. E aí a gente, aqui, a despronúncia pelo tribunal ou no juízo de retratação, porque o recurso em sentido estrito necessariamente tem um juízo de retratação, e quando o juiz faz um juízo de retratação, ele poderia, em tese, entender que dar provimento ao recurso da defesa e despronunciar, e aí também a gente falaria em despronúncia. Se é a decisão primeira, é em pronúncia, se é a um segundo momento, sempre despronúncia. Já tem uma pronúncia, a gente tira esta pronúncia. A terceira opção do juiz é absolver sumariamente, e a absolvição sumária, para que casos que ela é prevista? Primeiro, o fato inexistente. O juiz, e assim, olha, os policiais alegaram que levaram tiros, aí depois a gente consegue as filmagens e mostra que não aconteceu esse fato, que os policiais não é uma tentativa branca contra o policial. Segundo, porque a impronúncia tu diz que não tem indícios suficientes de autoria. Aqui não, tu tem que provar que necessariamente não foi o réu o autor do crime. Na impronúncia a gente tem indícios, mas não são suficientes. Aqui na absolvição sumária, não, é provado que não foi o réu, o autor ou partícipe. O fato não constituir infração penal e
as causas evidentes de exclusão de ilicitude ou culpabilidade. A discussão é importante em relação à inimputabilidade, porque a inimputabilidade é diferente. Os laudos de inimputabilidade, o réu que é considerado absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito e determinar-se de acordo com esse entendimento, quando é que ele vai a júri? Quando ele tem tese de defesa. Se ele tiver tese de defesa, a tese de defesa é mais benéfica que ele cumpra uma medida de segurança ou um tratamento ambulatorial. Então, necessariamente, ele tem que ir tem que ir a júri, porque ele pode ser absolvido, que é mais benéfico. Se ele não tem tese nenhuma de defesa, desde o momento que o juiz absolve, porque essa é a expressão que é utilizada, ele já aplica a medida de segurança para ser aplicada desde então. E essa absolvição sumária cabe apelação, né? Sim. Sim. E é porque ela é uma sentença determinativa e cabe apelação. E a outra opção do juiz é desclassificar. E aí a decisão de pronúncia é o inciso 5º, que a gente fala do 581 do recurso de sentido estrito, e a decisão de desclassificação o juiz remete para outro processo. O recurso cabível é o recurso em sentido estrito, mas no seu inciso 2º. E é para os casos que não há crime contra a vida, se o juiz não coloca o crime que remanesceu, não é nenhum problema, né? Ele manda para o juízo comum. E o recurso, então, eu já coloquei. E sobre o assistente, eu já expliquei para os senhores. Antigamente, o posicionamento era que o assistente era quase um coadjuvante inócuo no processo, e agora a posição majoritária no sentido de que ele pode, sim, recorrer, porque a situação vai tornar bem mais grave o crime e a justiça para a família. O juiz que recebe o processo desclassificado, o que pode fazer? Porque cabe recurso em sentido estrito. Se houve recurso em sentido estrito e a decisão foi mantida pelo tribunal, o juiz que recebe tem que se conformar e não pode fazer nada. Mas e se o promotor, na desclassificação, não recorre? O STF entende que, mesmo se o promotor não recorrendo, não poderia o juiz suscitar conflito negativo de jurisdição, que é uma posição bastante antiga. As decisões mais recentes são do STJ, no sentido de que, se o Ministério Público ou a assistência não recorreu da decisão desclassificatória, o juiz que recebe aquele processo pode suscitar, sim, conflito negativo e de competência, que é a posição majoritária. E a desclassificação pode ser própria para um crime que não é do júri, e imprópria se é do júri. Por exemplo, transformar em homicídio em infanticídio, que é um crime bem menos gravoso. A da desclassificação cabe à RSE, enfim, o STJ já decidiu que, se for interposta apelação, como tem previsão expressa no 581.2, que o juiz que se declarar incompetente cabe recurso em sentido estrito, que não é possível a fungibilidade recursal nesses casos. E antigamente, quando o réu era inimputável, necessariamente nós tínhamos um recurso de ofício da decisão de inimputabilidade. Esse recurso não existe mais. E aqui eu já expliquei a imputabilidade sobre as duas teses existentes. Vamos fazer um intervalo e aí depois a gente vai para a segunda fase do júri, que é o 422 em diante.